Bom dia. O Jornal IBA está iniciando a última entrevista da série com os candidatos a prefeito de Montenegro, dentro do seu projeto de cobertura das eleições 2020. Esse trabalho tem o patrocínio da Comalto, distribuidora Volkswagen do Vale do Caí. Em breve nós teremos conosco também os candidatos a vice e os pretendentes às prefeituras das demais cidades onde o Jornal IBA circula. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook e por problemas técnicos ela será disponibilizada no YouTube logo depois que for concluída. E no Jornal IBA de amanhã será publicada a sua versão impressa. Hoje nós vamos conversar com o candidato Ricardo Agadio Kremer, do PT. Bom dia, candidato. Bom dia Márcio, bom dia aqui quem está nos acompanhando. De primeiro já saudar a iniciativa do Jornal IBA, que sempre colabora aí com a comunidade nessa escolha aí dos seus governantes. Muito bem. Iniciativa. Quem é Ricardo Agadio Kremer? Pois é, quando a gente tem 54 anos, a gente tem uma longa história para contar. Mas eu começaria dizendo aqui o que é mais importante para mim, né? Eu sou casado com a Bibiana, né? Tenho 3 filhos, 2 netos, né? Sou de uma família do interior de Montenegro, né? Que veio para a cidade para poder estudar, e nessa caminhada, né? Nesse andar, né? Eu acabei ficando aqui em Montenegro, né? Fiz o curso de História pela Universidade Unicinos, né? Trabalhei em várias atividades, né? Inclusive estava recordando antes, inclusive entreguei jornal já de bicicleta, né? Na época com o DOCA, né? Nós entregávamos o jornal todos os dias de manhã, mas aí com isso eu consegui adquirir alguma experiência, trabalhei no comércio e por fim optei por ser professor de História, né? O senhor tem uma coisa em comum com o candidato PSDB que também entregou jornal. Pois é. Isso é bem legal. Isso faz a gente conhecer a cidade, né? Em todos os seus cantos, né? Mas aí em função também da minha atividade, né, nas pastorais e depois também no movimento comunitário, eu acabei colocando meu nome à disposição para ser vereador em Montenegro, né, e atuei então na Câmara de Vereadores de 2005 a 2008, né, e para me aperfeiçoar acabei também cursando uma pós-graduação, né, na Unicinos, a Gestão Estratégica de Território Urbano, para conhecer. Foram 2 anos de muito aprendizado com pessoas assim de várias áreas da gestão do território urbano, na habitação, ação social, ambiente. Então, para conseguir ter um pouco essa noção também da questão da jurisprudência, das boas experiências de gestão. E depois deste período, eu atuei no governo do estado como coordenador regional de participação. Então, a gente fazia a discussão do orçamento e das prioridades de toda a região do Vale do Caí, né? E aí, fim deste período, voltei para a sala de aula. Eu sou professor, né, com muito orgulho, atuando hoje em Montenegro, né, na escola estadual ali, o AJ Renner. Muito bem, candidato. O que levou o senhor a concorrer a prefeito de Montenegro? Essa foi uma decorrência, vamos dizer assim, da nossa militância, né? Eu, ao longo do tempo, iniciei, né, com um mandato na Câmara de Vereadores, mas sempre ligado a várias questões da cidade. Então, mesmo sem ter mandato, né, eu atuo ainda no Conselho Municipal da Criança, né, atuo também junto ao Movimento do Patrimônio Histórico, né, e também acompanho as discussões do planejamento da cidade, plano diretor, então, toda essa questão dos problemas que Montenegro tem ainda não resolvidos, né? E, por óbvio, né, no processo eleitoral, a gente tem essa vontade de contribuir um pouco mais. E aí eu coloquei meu nome à disposição do partido para disputar. Então, a princípio, a primeira intenção era concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores, mas o partido entendeu que eu já reunia as condições e a experiência suficiente, né? Então, me solicitaram, então, vai nos representar como candidato a prefeito. E estou aí com muito orgulho, com muita satisfação, assim, e espero poder cumprir bem essa tarefa. Candidato, o senhor lembrou há pouco, né, que o senhor foi vereador de 2005 a 2008. Quais foram as suas principais realizações, seus principais projetos naquele período? Eu poderia... Tem várias ações, né? Na época nós éramos, né, era da oposição e da minoria, né? Então isso
Isso faz com que a gente, nessa condição, vá cutucar, né, a administração, chamando atenção para algumas questões que para nós achávamos importantes. Então, uma das questões que nós conseguimos é fazer funcionar na Câmara de Vereadores a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Então, a partir dali, né, passamos a ter em Montenegro essa comissão atuando. E aí essa comissão atuou muito nas questões que envolveram aí o Hospital Montenegro, né? Depois nós atuamos também pressionando o município para conseguir atualizar a lei do Conselho Tutelar, né? E toda a política da criança. A gente, então, ao final, conseguiu então este feito. E também eu sou muito conhecido porque nós procuramos formar cidadania. Então a gente auxiliou muitas associações de moradores, né, para se reestruturar. Nós ajudamos a constituir a Associação dos Deficientes Físicos e também criamos ali, em conjunto com os diabéticos, né, a Associação dos Diabéticos. Então são várias iniciativas muito ligadas a essa questão da cidadania. Assim como aquele projeto que é a nossa menina dos olhos, que é a Câmara Mirim, né? O pessoal lembra muito bem toda a luta que tivemos para conseguir fazer aprovar um projeto, né, que foi construído com as crianças, com o movimento estudantil, porque é assim que nós queríamos fazer, né, e que gerou então um processo que até hoje, né, ainda é muito valorizado. Quer dizer, é mostrar para o jovem, para a criança da escola, como funciona o legislativo e como ele pode acessar e ser protagonista das políticas. Quer dizer, então a gente acabou preparando aí todo um conjunto de crianças e adolescentes. Alguns deles hoje, de fato, assumiram e estão ainda na linha de frente de algumas demandas, né? Então a gente tem esse orgulho de ter criado e deixado na Câmara o projeto aí da Câmara Mirim. Ok. Que inclusive, Márcio, algumas cidades que a gente percorreu depois, a gente viu que eles usaram essa iniciativa, né? Se tu vai a Broxir, por exemplo, tu tens a mesma Câmara Mirim com a mesma cartilha, né? Foi a harmonia, eles estavam dizendo, nós estamos pesquisando. Então, é iniciativas assim que a gente consegue, mesmo sendo minoria, né, a gente consegue articular. Candidato, semana passada o candidato Percival de Oliveira foi entrevistado aqui nesse mesmo espaço e ele disse que naquele mandato em que o senhor foi vereador, né, o Montenegro cresceu muito, que foi um momento em que o Montenegro teve seu maior desenvolvimento. O que o senhor lembra daquele tempo? Bom, daquele tempo nós já tínhamos um problema que é crônico até hoje, né, de fazer a administração ouvir a comunidade, né? Mas aqui, tem que lembrar que aquele tempo foi um período em que o Brasil estava crescendo também, né? Então era relativamente mais fácil você conseguir recursos para Montenegro, né? Mas lembro assim que o próprio projeto da Câmara Mirim e outros teve dificuldade de ser aceito pela administração, né? Porque nós não temos em Montenegro assim, uma tradição de administrações que dialogam e que valorizam conselhos e que conseguem ter esse viés de participação da comunidade. Então lembro muito que nós, muitas vezes, tivemos que, junto com a comunidade, criar comissões para conseguir dialogar com a administração. Isso eu me lembro muito bem. Certo. No governo Tarso, o senhor também citou antes, né, no Estado, o senhor foi coordenador regional do Orçamento Participativo de Participação Popular. Que realizações o senhor destaca daquele período? Aquilo foram 4 anos de muito trabalho, porque quando o governo Tarso assumiu, nós tínhamos um passivo muito grande, né, de questões que tinham sido escolhidas pela comunidade, mas que os governos não estavam pagando. Então a gente tinha sempre, nas audiências públicas, essa discussão. O quanto nós vamos fazer do que foi votado e não feito e quanto nós podemos inovar, né? Me lembro que nós conseguimos, com as audiências públicas, né, e com toda essa discussão que houve, nós conseguimos priorizar recursos para a Brigada Militar, né? Lembro que a última entrega substancial de viaturas e equipamentos para a Brigada Militar foi feita enquanto eu era coordenador. Nós conseguimos recursos para o Hospital Montenegro, né, não só recursos para equipamentos,
como também alocamos recursos para a formação de profissionais da área da saúde. Lembro também que nas audiências nós íamos junto com o pessoal da universidade, da UERGS, né, e conseguimos aí, em conjunto com esse trabalho aí da discussão do orçamento, deixar para Montenegro uma proposta, né, de um campus universitário, né, com a possibilidade de recursos já acertados através de emenda parlamentar do senador Paim, né, e uma discussão prévia com o governo do estado acerca de áreas onde seria possível nós construirmos um campus universitário, uma casa do estudante e um restaurante também. Então seria uma estrutura completa para a gente acolher os estudantes que vêm para a Cidade das Artes. Mas nada disso aconteceu, né, candidato? É verdade, e isso é uma grande decepção para nós, né, que você inicia um processo, você deixa as ferramentas postas e os gestores não conseguem dar seguimento. Isso é um problema que nós temos em Montenegro, que eu vejo assim, muito grave, que é a descontinuidade. Né, porque aí na sequência, claro que o governo Tarso não se reelegeu, entrou um outro projeto de governo e no município a gente sabe como é que é, troca a administração e começa do zero. E, então não teve segmento. Era uma pergunta que a gente teria que fazer para os que estão postulando agora, por que não deu segmento naquela proposta que a gente tinha construído com a comunidade. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho essa discussão sobre a participação. O senhor não acha estranho, candidato, que num processo de participação popular a comunidade tem que se mobilizar para conseguir recursos para viaturas da brigada, quando essa demanda da segurança pública já é uma obrigação natural do governo do estado? Ou mesmo para a área da saúde, já que a manutenção da saúde básica é dever do estado, do município, os exames especializados, que até hoje faltam. Quer dizer, precisa a comunidade se mobilizar em audiências públicas para conseguir aquilo que já é básico. Não deveria a comunidade estar decidindo coisas além daquilo? Eu diria assim, educação, todas são necessidades básicas, né, que de fato o Estado precisa prover. Mas às vezes o Estado precisa também ouvir a comunidade, né, porque a percepção às vezes não é a mesma do governo e da comunidade, né. Nós aqui, por exemplo, se não fosse a discussão, nós talvez não teríamos incluído a UERGS junto, né. Talvez o Estado não teria conhecimento de toda a gravidade, por exemplo, do Hospital Montenegro, né? Então isso tem que ter esse diálogo com a comunidade. Nós tínhamos esse questionamento também, né? Então se tinha essa discussão de o que deixa de fora, o que deixa dentro, né? E sempre assim, o que é essencial, o que é importante, é óbvio que o Estado precisa prover. Mas às vezes a comunidade ela tem uma percepção de que aquele setor, de que aquela demanda é mais importante, ele gostaria de ver melhor atendida. Então, nesse sentido, ela expressa isso na consulta popular. Uma das críticas que é feita de forma muito contundente a esse processo de consulta popular, e não é só de agora, já é de antes, é de que os recursos disponibilizados para a comunidade fazer a discussão são muito poucos. E que muitas vezes ainda a comunidade elege as suas prioridades, depois não há o pagamento efetivo dos recursos, o repasse. Isso aconteceu também dentro do governo Tarso, que algumas demandas foram pagas só depois do governo Sartori e algumas não foram pagas até hoje ainda, né? Então, assim, isso não prejudica um pouco a credibilidade do sistema? O senhor ainda acha que esse tipo de participação ele é viável para a comunidade? Ele é viável e eu diria assim que ele é fundamental, né? Inclusive a gente escreveu isso hoje no jornal, né? Um passo importante, um critério num processo de participação é você ter credibilidade. E a credibilidade está em você fazer aquilo que foi decidido, né? Nós, na época do governo, nós recebemos com muitas demandas que não haviam sido pagas, né? Tinha até a discussão paga, não paga, né? E nós entendemos na época que, bueno, se foi decidido pela comunidade, tem que pagar, né? Então, se deu cumprimento a demandas de governos anteriores, se colocou recursos para demandas do governo e nós conseguimos executar uma grande maioria delas, né? É claro que daí o governo seguinte, né, também ficou com algumas coisas para executar. Isso é normal, porque encerra o ano, né, e às vezes nem tudo é possível fazer dentro do próprio período.
Mas acho que sim, que é importante que aquilo que foi combinado com a comunidade seja executado. Senão as pessoas também não participam mais, né? Sim. Mas também nós tínhamos, também a nossa coordenadoria era uma coordenadoria de participação, né? Não só de discutir orçamento, né? Conquanto nós inserimos a discussão da UERGS, né, dentro deste contexto, nós inserimos a questão do hospital, a gente acompanhou muito, nós acompanhamos aqui as escolas e a comunidade lembra, né, a Escola São João Batista, a Escola Delfina Dias, a Escola do Alvo de Moraes, a Escola Januário Correia. Então são escolas que tiveram reformas e foram as últimas que houveram, substanciais aí, e dentro deste período, né, a gente como coordenadoria assumiu essa bandeira, nós levamos os pais, nós mobilizamos, nós trouxemos isso à tona, e isso não estava na discussão nem do orçamento, né, não estava dentro daqueles valores da consulta. Então o nosso papel era muito maior do que apenas discutir aqueles 5 milhões, né, de dividir os recursos, era fazer justamente a discussão das prioridades do governo. Exatamente, essa é uma das críticas, né, candidato, que as pessoas colocam ao próprio projeto do orçamento participativo, que é nos olhos do PT, e que aqui em Montenegro, inclusive, é defendida por um outro candidato também, de que grande parte do orçamento é engessado, com pagamento de servidores, outra parte vai para a saúde, outra parte vai para a educação, e o que sobra, mesmo que tenha alguma mobilidade para discussão de onde vai ser gasto, não ultrapassa 6, 7% do orçamento. Como o senhor, como prefeito, vai reverter isso e vai oferecer uma participação maior para a comunidade? Bom, discutir orçamento não é só discutir o recurso que o município tem para o investimento. Nós entendemos que a gestão democrática ela envolve muito mais do que discutir aquele pequeno percentual de recurso que sobra para investimento. Nós temos que discutir também questões de plano diretor, nós queremos discutir gestão das escolas, nós queremos discutir políticas, programas setoriais, e nós queremos basicamente ver as necessidades da comunidade. Quer dizer, muitas delas podem ser atendidas você buscando parceria, você mobilizando, no caso, por exemplo, não adianta nós discutir com a comunidade a nossa travessia da RS aqui e tentar achar que se vai resolver com o recurso do município. Não vai. Mas nós precisamos disso. Não tem como construir a passarela, não tem como construir o viaduto. Aí vai todo o orçamento, né? Mas o Estado também não tem, candidato, então vamos ficar assim. Aí nós temos que juntar a comunidade, por isso é importante a Assembleia, juntar a comunidade e ver como nós vamos construir a solução para isso. A solução talvez esteja em Brasília, esteja mobilizando a região, que é algo que Montenegro tem dificuldade de fazer. Eu sempre tenho dito aqui, quem passa na RS não é o cidadão de Montenegro, nós já estamos aqui. Quem passa aqui é o cidadão de Taquari, é o cidadão de Broxeira, de Maratá, é o cidadão que vem de Salvador do Sul, todos esses usam. Então é lógico que Montenegro tenha que ter essa capacidade, esse protagonismo de chamar estes todos e nós juntos, com as nossas lideranças, os senadores, deputados, criar uma frente parlamentar, uma comissão e ir aonde está a solução. É isso que tem que ser feito. O candidato Márcio disse que a prefeitura tem condições de fazer o viaduto. Eu diria que primeiro, a gente está com o lema, né, bem pé no chão. Bom, primeiro tem que ver se a solução é o viaduto. Esse é o primeiro ponto. Né? Quando a gente estava na coordenadoria, nós buscamos, através do DAER e outros técnicos, se fez um estudo e se viu que naquela oportunidade só o viaduto não resolveria. Né? O senhor conhece o projeto das rótulas? Eu já vi, mas como eu não sou técnico, eu não saberia dizer detalhes. Eu sei, vi o projeto, a rótula como uma solução emergencial, ela não é cara, ela seria viável de fazer. Em torno de 20 milhões orçado pela EGR, todo o perímetro urbano de Montenegro. A gente tem um outro estudo que talvez pudesse fazer até com menos, né? Mas, enfim, como eu não sou técnico, eu gosto assim de saber aonde eu quero ir, né? De ver a viabilidade, bom, e aí os detalhes técnicos, a gente tem que respeitar os técnicos. Deixa eu só ver se eu entendi essa questão, candidato. Nós viemos discutindo aí desde os anos 70 uma solução para a RSC 287.
E já houve inúmeras iniciativas, desde a construção de passarelas, ideias, né? Sim. Até a construção de viaduto, depois a construção das rótulas, tudo isso sempre com uma grande discussão, inclusive alguns estudos técnicos. O senhor quer parar tudo isso e começar do zero, é isso? Não, a gente precisa buscar aquilo que foi construído, os estudos técnicos, tem que atualizar, né, atualizar isto, porque eu imagino que certamente muito daquilo que foi construído e estudado e já mensurado é útil, mas a gente precisa saber exatamente o que nós queremos fazer e tem que dar seguimento, tem que construir. Na época, né, a alternativa mais viável seria fazer o entorno, né? Na época assim, o entorno, candidato? Nós teríamos uma duplicação da RS, né, que sairia então ali da interseção com se não me engano, a que vai para o polo petroquímico ali, 124, acho que né, e ela daria a volta na cidade, né, passaria ao largo da JBS e chegaria ali perto do posto da Polícia Rodoviária. Na época, né, foi feito então um estudo da duplicação dessas duas possibilidades, o entorno sairia mais viável financeiramente, né? E se fez então a parte de elaboração do projeto, financiado, no caso, com recursos, né, que seriam alocados através da EGR. Tá. Na verdade, esse projeto foi arquivado, né, por falta de recursos, a própria EGR já arquivou ele, né? Mas aí o recurso ele não seria da EGR, a EGR ia captar o recurso. Banco Mundial, enfim, aí a gente tem que buscar aonde tem. Né? Talvez os seus netos consigam inaugurar essa obra, né, candidato? Olha, quando falaram da 448, né, diziam isso também, né? A Ponte do Guaíba também, mas elas estão aí como obras concretas. Acho que a gente pode, com estratégia, fazer muito, né, em não tão longo tempo. Aliás, meus netos vão ver, eles já estão aí, né? Candidato, nessa eleição o PT tentou coligar com o PDT, é exemplo do que aconteceu em 2016, mas isso acabou não acontecendo. O que houve ali no meio do caminho? Qual era a pedra que tinha ali? Isso foi uma decisão do PDT, não foi nossa, né? Mas o PDT, ou algumas lideranças do PDT, né, optaram então por coligar com os partidos que dão sustentação aí para o governo Bolsonaro, né? Nós de forma nenhuma poderíamos estar juntos, né, e defender a bandeira de partidos que têm ultimamente defendido a retirada de direitos dos trabalhadores, né, que tem feito toda esse retrocesso que o Brasil está vivendo. Então não teria isso seria uma traição para com a nossa base social. E aí nós vamos ver todos os outros partidos, né, todas as outras candidaturas, ou elas representam a continuação dessa forma de fazer política que está em Montenegro, ou eles têm alinhamento com essa política que prejudica o povo brasileiro, né? Então nós, como defendemos o SUS, defendemos os direitos dos trabalhadores, defendemos investimentos na saúde e educação, quer dizer, nós não conseguimos, né, caminhar com eles. Nós vamos optar então por uma candidatura própria, oferecendo o nosso projeto e a nossa forma de ver, né, a política para Montenegro. Qual foi o impacto, candidato, da Operação Lava Jato, da prisão do ex-presidente Lula e do próprio impeachment da presidente Dilma sobre o PT em Montenegro? O impacto maior foi acho que até no último período eleitoral, né, quando se usou alguns bordões que a Lava Jato criou, né, estava bem na época da prisão do Lula, né, que a gente sabe que tem um elevado componente político, né, nessa história. Agora está sendo aos poucos vindo à tona todas as intenções que havia nessa operação. Então nesse período sim, a gente participou do processo eleitoral. Foi o momento em que o partido deixou de ter uma representação na Câmara de Vereadores, enquanto na campanha o pessoal referia muito isso, né? Ligava a nossa sigla com a corrupção, né? Isso de fato teve um reflexo aqui em Montenegro, mas aos poucos a gente está percebendo, né, uma retomada, né, uma reconstrução do partido. Nós hoje estamos
muito melhor situação que estávamos naquela época, né? O partido, ele, inclusive, aumentou em número de filiados, né? A gente teve filiações novas, né? Pessoas inseridas e que estão aí colocando o nome à disposição. O senhor acredita na inocência do ex-presidente Lula? Sim, a gente tem conversado, às vezes no Brasil o pessoal circula, né? Então pessoas ligadas ao presidente, já desde o início já diziam isso. Quer dizer, que um presidente que sai do interior do Nordeste, né? Que tem uma biografia, ele ainda hoje continua morando nos mesmos lugares, continua tendo a sua vida, não tem porquê, né, manchar a biografia, né? Mas o ex-presidente do partido no Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, quando eclodiram os escândalos de corrupção, ele disse que o PT merecia uma lambada. O senhor deve estar lembrado disso. Como é que o senhor encara esse tipo de... Parece assim uma meia-culpa. O PT em Montenegro chegou a fazer essa meia-culpa, porque parece claro que havia corrupção no governo, talvez tivesse nos governos anteriores também, mas... Sim, então, isso é um câncer da sociedade brasileira, né? Professor de História, desde as capitanias hereditárias nós temos esse problema. E é óbvio que também o PT não estaria fora, né, deste mundo em que, apesar de você ter um bom projeto, de você ter um conjunto enorme de lideranças, né, que tem honestidade, que tem capacidade, que tem princípios, né, alguns sempre desviam do caminho. E o PT, enfim, teve essas más companhias também. Nós sabemos disso, nós assumimos essa parcela, né, nós temos este conhecimento, mas vamos dizer assim, aquilo que nos move para construir, que nos move para defender os direitos do povo brasileiro, de construir, é muito maior que isso. Ok, candidato. Seu partido, ele dificilmente formará uma base sólida na Câmara de Vereadores, até porque são poucos candidatos ao Legislativo, né? Uhum. Quem serão seus aliados no Legislativo e de que forma o senhor deseja conquistá-los? Bom, isso não será para mim um exercício novo, né? Nós, na Coordenadoria de Participação, por exemplo, o governo Tarso, ele tinha apenas um prefeito, né, que era do partido aqui no Vale do Caí. Mas aí com o diálogo, né, com cooperação, nós conseguimos articular muitas coisas. É claro que daí você tem que pegar, né, daquele partido ou daquele vereador aquilo que é comum, aquilo que constrói, né? Isso é um exercício que nós do Partido dos Trabalhadores gostamos de fazer, tanto que nós temos uma marca que o pessoal, vocês estão sempre brigando, que tem várias correntes, mas é justamente isso que enriquece, é você ter a capacidade de conversar com o diferente e de construir a partir daquilo que é ponto comum. E eu tenho certeza que nenhum vereador que vai estar na Câmara de Vereadores está ali para prejudicar a cidade, né? Ele está ali para contribuir. Então, aquilo que é comum, que podemos fazer junto, nós vamos trabalhar junto. E no governo, o senhor vai abrir espaço para outros partidos? Se tiver essa concordância, né, de propósitos dentro do nosso projeto, não vejo problema nenhum. Certo. Qual será o papel da sua vice, Liliane Mello, no governo, caso sejam eleitos? A vice é uma pessoa ligada muito à área da saúde, né? Se nós olharmos aí no orçamento do município, a saúde, né, ela ocupa um papel importante, até pelo fato de nós termos aqui um hospital e termos uma abrangência regional. E do hospital ela conhece muito, ela trabalhou no hospital, ela esteve na linha de frente, né, para transformar esse hospital em 100% SUS para a região. Então é óbvio que ela vai ser alguém que vai estar ao lado do prefeito, né? E eu digo assim, você vai cuidar das pessoas, né? Porque você tem essa característica, né? E essa atenção para a saúde no nosso governo, ela vai ser bastante potencializada, porque a vice é da área da saúde, ela não é uma figura decorativa, e também, como é costume, ela não é para substituir o prefeito se ele for cassado, tá? Não. É porque está na moda, ela né? Está na moda. Tá na moda, né? Ela vai estar junto trabalhando, né? Certo.
Candidato, em 2015 foi implantado o novo plano de carreira dos servidores em Montenegro e o aumento das despesas com o pessoal, naquele primeiro momento, ele ficou muito acima do previsto. O senhor pretende rever essa legislação? Como é que o senhor vai lidar com isso? O plano de carreira é bastante conturbado, esse processo todo, né? É óbvio que nós vamos ter que olhar para isso com mais cuidado, né? Em dois sentidos. Se há privilégios, se há exageros, é óbvio que nós vamos ter que buscar corrigir. Mas também temos muita ciência que direitos adquiridos nós não vamos mexer, né? Se é resultado de luta legítima dos trabalhadores, né, dos servidores, e essa conquista de plano de carreira é justo que seja mantido. Mas nos preocupa que esse plano de carreira deixou de fora, por exemplo, os professores, né? Então nós temos que equalizar isso. Acho que o plano de carreira do servidor ele precisa ser para todos os servidores. Então, isso é uma discussão que nós vamos ter que ver a forma de fazer isso. Talvez tenhamos que pensar muito fortemente algo que o município, eu não vejo essa discussão da saúde financeira do município. Quer dizer, nosso recurso vai em grande parte para pagamento de dívida que acho possível que seja pensado num questionamento, numa renegociação. Lembro que quando o Olívio Dutra foi governador, o município conseguiu estender o prazo, né, daquela dívida do projeto Cura. Eu acho que a gente tem que achar soluções para poder pagar bem o funcionalismo. É até curioso que o senhor tenha falado disso, porque uma das críticas que é feita à dívida do Cura é justamente essa, que aquelas renegociações, elas na verdade comprometeram o futuro do município, porque as taxas de juros e a correção do valor ele é muito superior ao que é pago nas parcelas. Então, vai ficar na sua mão tentar descascar esse pepino que foi criado naquela época. E você já me deu um bom argumento, né? O juro, as taxas são... A gente tenta colaborar, candidato. Então, é justamente, naquela época o município estava inviabilizado, né? Aí, através do governo do Olívio, se viabilizou, né, por um período. Bom, agora nós temos que, de novo, fazer o mesmo caminho, né, e questionar. Acho que isso é um ponto importante para Montenegro, porque o volume é muito grande, né, e é uma dívida que o povo em si já pagou, né? Quer dizer, a população já pagou isto, né? A nossa cidade precisa investir em educação, saúde, habitação. Quer dizer, então, isto precisa ser colocado, né? Tem que ser repensar essa questão da dívida. E uma outra questão que a gente precisa ver também, nós temos aqui uma situação assim, ó, nós temos 70% das habitações, elas são irregulares. Nós temos muita gente que poderia pagar imposto e não paga, né? Então, sobrecarrega aqueles que estão pagando. Então, acho que nós temos que fazer uma revisão do nosso sistema de tributário, né? E também nós temos que... O senhor falou em 70%? O dado que se tem que 70% das construções estão em situação irregular. Uhum. Né? Provavelmente, aí tem a ver com a questão da titulação do terreno, tem a questão da construção que não tem o habitus completo, tem uma série de questões, né? Então, isso tem que ser verificado, né, para que a gente consiga ter uma maior justiça na cobrança dos impostos. E também nós temos muitas situações que nós poderíamos aumentar a arrecadação e não aumentamos, né? A nossa produção primária, por exemplo, ela é muitas vezes vendida, né, por pessoas de outros municípios, né, Bergamota, essas coisas, e não é emitido nota porque não há um incentivo para isso, né? Então a gente precisa repensar isto também, né? Assim como tem que olhar ali, a gente fez alguns cursos na área de educação fiscal. Quer dizer, há mecanismos que o município pode usar para pontuar mais no índice de retorno do ICMS, por exemplo, né? Nós temos aí um programa municipal de educação fiscal, é legal, mas nós podemos criar mais, nós podemos criar eventos regionais nesta linha, nós podemos auxiliar o governo na fiscalização, e isso vai pontuando para que o município receba o retorno do ICMS maior do que vem recebendo. Então, eu não vi ainda a Secretaria da Fazenda, né, fazer um estudo sobre isso, né, um plano de recuperação das finanças do município. E nós temos que atuar nisso aí.
Durante a pandemia, candidato, muita gente reclamou que a prefeitura não ajudou os pequenos empreendedores. Havia inclusive apelos para pagamento de aluguel, algum socorro aos transportadores escolares, e isso acabou não acontecendo. Se o senhor fosse prefeito, como teria agido nesse caso? A gente não cria nada, a gente vai buscando experiências positivas e vai retomando. Lembro que nós tínhamos um convênio com as universidades, agências de fomento. Então me parece que seria bem interessante que o município tivesse chamado economistas técnicos de universidades e criado um núcleo de apoio, por exemplo, aos pequenos empreendedores, né? Quer dizer, que agora, com a pandemia, muda o foco, né? Quer dizer, a entrega virtual, o delivery, né? Que chama, quer dizer, então é a venda pela internet. Então eu acho que seria o momento de esses pequenos empreendedores que estão com dificuldade de fazer girar a economia, né, terem um aporte, terem um apoio para se adaptar a essa nova modalidade de comércio. Não, então isso seria, me parece sim fundamental, que o município desse essa ajuda já, né, dando esse auxílio de como é que eu me viro agora que eu não posso ter o cliente na minha loja, né, e propondo essas alternativas, linhas de crédito, enfim, é um trabalho multidisciplinar que poderia ter feito com que a nossa economia, vamos dizer assim, seguisse o seu fluxo mesmo com a pandemia, mesmo cuidando de todos os protocolos, né, garantindo a saúde da população. Qual a sua opinião sobre incentivos fiscais, candidato? Em alguns momentos eles são importantes, né? Eu acho que com critério e depois com a devida fiscalização do município, né, para que essas empresas que recebem os incentivos elas deem o retorno, né, porque todo incentivo ele tem uma lei e tem um protocolo de intenções, né? Então acho que em algumas situações é importante, né? Agora eu retomaria o que nossas administrações têm dito, o maior incentivo para uma empresa vir para a cidade é você poder oferecer para ela mão de obra qualificada, você poder oferecer para ela telefonia, você poder oferecer infraestrutura, poder oferecer, depende da situação, um tratamento de resíduos. Então são essas questões, uma boa saúde, boa educação, né? Então se eu sou empresário, venho para Montenegro, os meus empregados terão creche, terão saúde, terão educação. Então isso é um baita de um incentivo também, né? Então vamos atender essas necessidades básicas que beneficiam toda a população e transformar isso num grande incentivo para a vinda de indústrias, né? Porque nós pegar dinheiro do cofre do município, a gente sabe que não está bom, e dar dinheiro para a empresa vir, né? Isso me parece muito dolorido. Acho que seria a última das opções que a gente teria. O senhor não faria isso, então? Só em casos assim muito especiais e com muito critério, né? Certo. Candidato, se o senhor for eleito, o senhor vai ter que conviver com adversários históricos no governo do estado, o PSDB, né? E também no primeiro momento com o governo federal, no Bolsonaro. Como é que vai ser essa relação institucional do prefeito de Montenegro com o governador do estado e com o governo federal? Vai ser, como é que diríamos assim, vai ser republicana, né? Se é para o bem do povo, né? Se é para beneficiar a comunidade, nós vamos atrás, nós vamos buscar. Hoje, por exemplo, nós já estamos fazendo isto, né? Enquanto os nossos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, né, têm alocado recursos significativos aqui no hospital, né, emendas parlamentares bastante. Nós temos o CRAS sendo ampliado com recursos de emenda parlamentar nossa, né, a volta à beira do rio ali, aquela obra ali, ela está sendo feita com recursos que o nosso partido alavancou do governo federal, né. Nós temos aqui a área de lazer sendo construída na Vila Esperança com recursos que o nosso partido buscou do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, então se tu tens projetos bons, tu tem articulação, né, a gente consegue sim alavancar os recursos. Eu não tenho dúvida disso.
E qual é a sua avaliação sobre o governo Bolsonaro? É um governo que está atendendo aos interesses de quem o elegeu, né? Aquelas forças do país, né? O sistema financeiro, né? O grande latifundiário, né? Estes que se incomodaram com as nossas administrações, estes são os mesmos que colocaram este governo que está aí. E aí, por óbvio, né, que os recursos que o Brasil tem, os recursos naturais, né, a reserva cambial que nós deixamos lá, está sendo gasto agora e justamente vem beneficiando essa parcela, essa elite que está aí. Se nós olharmos os dados do... Mas só um parênteses, o governo também está ajudando os mais carentes durante a pandemia. É porque nós fizemos ele fazer isso. Nós, digamos assim, porque a proposta era ajudar bem menos, né? Era R$200, né? Por conta da representação da população no Congresso, se conseguiu elevar este teto. Mas vou te dizer que os bancos e as empresas ganharam muito mais, né? Tanto que a gente, olhando os índices de desigualdade, né, a gente percebe que mesmo na pandemia os ricos estão mais ricos ainda, né? Mas a classe dos menos favorecidos, dos pobres, aumentou bastante. Quer dizer, então, mesmo na pandemia, alguns conseguem ainda ficar cada vez mais ricos, né? É porque a política, o direcionamento da política não está correto. Candidato, o senhor falou antes, aliás, nós conversamos antes a respeito de corrupção no governo federal. Nós tivemos aqui em Montenegro também a colocação de Montenegro no mapa da corrupção, apurado pela Operação Ibiaçá. O senhor, como prefeito, que mecanismos vai adotar para evitar que aconteçam novas fraudes e licitações e que se instale uma nova quadrilha dentro da prefeitura para sangrar os cofres públicos, como a GAECO apontou? Montenegro vamos dizer assim, é um Brasil em miniatura, né? Vai começar que se o prefeito, né, se os prefeitos se elegem apadrinhados por aqueles que depois querem ganhar recursos públicos para fazer obras e participar das licitações, você já cria aí um grande incentivo à corrupção. Então, nós já estamos na campanha, nós optamos, o partido, nós não vamos buscar recursos, doações e tal, nós vamos trabalhar com os recursos que temos, para nós não ficarmos atrelados a nenhuma dessas corporações, né? E é claro que o próprio regimento do município, ele tem lá os instrumentos, né? Tem sindicância, tem todos os instrumentos possíveis da gente criar os processos. Mas a sindicância é depois, para apurar o fato quando ele já aconteceu. Como é que vai atuar na prevenção, candidato? Bom, na prevenção é você colocar pessoas honestas, com capacidade, né, e que vão gerir os processos, né? Nós temos aí, tem que ter um cuidado muito grande com essas alianças que se fazem aí, que você bota o CC, que é indicado pela empresa e tal lá dentro, né? Então, isso, como nós não temos esse atrelamento a isto, nós vamos poder ter essa consciência tranquila de colocar as pessoas, parafraseando um outro político aí, colocar as pessoas certas nos lugares para fazer o serviço. E é claro que a gente sabe, a gente teria que olhar melhor a nossa máquina pública aqui. Acho que nós temos que fazer aqui uma reforma administrativa, né? Eu acho que algumas questões têm que ser otimizadas, né? E tem que ser reorganizada um pouquinho a nossa máquina. Ela está bastante confusa, porque ela vira uma colcha de retalhos, né? Onde, para agradar, conseguiu o apoio de um vereador X de partido, o prefeito entrega a chave da secretaria para ele e ele faz o que ele quer. Eu acho que isso não pode ser assim. Na verdade, o termo reforma administrativa dá calafrios nas pessoas, porque normalmente é para criar mais cargo, né, candidato? O senhor não vai fazer isso, ou vai? Não, nós temos ciência que cargos têm, principalmente CCs, temos a mais do que precisaríamos. A gente pode... Então o senhor assume o compromisso de não ocupar todos eles? Não ocuparemos todos eles.
E nós achamos que sempre o servidor de carreira, né, aquele que tem a memória, né, de todo o processo da prefeitura, que fez concurso, quer dizer, nós temos que investir no servidor de carreira. Quer dizer, como é que o senhor vai tornar mais eficiente essa máquina pública? Não, aí a gente precisa otimizar alguns processos, né? Nós temos situações aqui que burocratiza muito, né? Te dar um exemplo, eu precisei uma certidão, não aqui de Montenegro, uma outra prefeitura, uma certidão que estava incorreta de um imóvel que não tinha algumas informações. O que eu fiz? Eu por telefone liguei, o cidadão lá, o servidor disse, não, você me passa o e-mail. E meia hora depois eu estava com a certidão em mãos. Quer dizer, eu não precisei nem ir lá. Então, eu acho que com a tecnologia de hoje que se tem, com todos esses recursos, né, e a cidade de Montenegro tem essa característica de ter a administração bem descentralizada, acho que nós temos que repensar muitos dos processos que a gente está fazendo ali. Às vezes a mesma informação ela vai para 2, 3, 4 e às vezes tu não consegue a informação. Então isso tudo gera custo com papel, gera custo com transporte, você ocupa 3, 4 servidores, quando você poderia otimizar aquela atividade. Então isso nós não temos que fazer, né? Isso seria, um termo talvez meio carimbado, mas é uma reforma, né, na administração. Gerencial. Ok, candidato, nós estamos chegando Só aí porque, desculpa te interromper, a nossa prefeitura, que administramos em Taquari, eles conseguem administrar e eles gastam 35% do recurso com o servidor. 35%. Então, para te ver que é possível, com menos servidores, com mais inteligência e tecnologia, a gente produzir bem mais para atender o nosso servidor, o nosso munícipe, né? Certo. Nós estamos, então, nos encaminhando para o fim do nosso tempo. Eu gostaria que o senhor dissesse para os montenegrinos por que eles devem confiar no senhor para votar para prefeito de Montenegro. Bom, em primeiro lugar, diria assim que tem que olhar a história, né? Pela minha trajetória, né, por tudo que se fez e pela forma como eu agi nesses últimos 40 anos de vida pública, né, não tem por que eu, a partir do ano que vem, mudar, né? Então, acho que a minha história referenda muito, né, isto. Mas eu diria assim que nós sempre estivemos na comunidade, né, sempre ligados com as demandas que são importantes para a comunidade, e dizer que a nossa proposta, né, do Partido dos Trabalhadores é justamente nós fazermos uma administração que primeiro que seja pé no chão, né? Nós não queremos aqui prometer e fazer grandes obras ou prometer o futuro, né, assim, lá longe. Não, nós queremos, a partir daquilo que nós temos na realidade, construir, e sabemos que não é fácil fazer isso, mas a construção das soluções com o pé no chão. Segundo, usar de muito diálogo, né? Nós entendemos que Montenegro precisa dialogar com os servidores municipais, precisa dialogar com a comunidade e principalmente através das suas representações, as associações que sumiram, né? Elas deixaram de ter protagonismo no último período. Os conselhos municipais são importantes, precisa-se ouvir os conselhos e dialogar com eles. E também Montenegro tem que ser protagonista da região e por isso precisa conversar com a nossa região do Vale do Caí, porque nossos problemas aqui, muitos têm relação com os nossos vizinhos aqui. E o terceiro ponto, né, que nós queremos que a comunidade confie em nós é porque nós queremos transparência, né? Nós queremos os processos claros, nós queremos, deu para fazer, faz, não deu, não faz. A questão da transparência para nós é importante. Não dá para você dizer uma coisa e depois não fazer. Ou chega lá o conselho, a associação, você diz, nós vamos estudar. Não, nós queremos clareza, transparência nas nossas relações. Então, a partir disso, construir. Porque nós temos, Márcio, nós temos que lembrar, 2023, Montenegro faz 150 anos, né? Quer dizer, os primeiros 100 anos nós deixamos um baita de um legado, né? E o Márcio, não sei se tem idade para isso, mas eu estava no centenário de Montenegro. Quer dizer, foi uma época em que Montenegro era a cidade
a cidade mais limpa do país, construímos o Parque Centenário e tudo. E agora a gente está chegando aí nos 150 anos. Que cidade nós temos aí? Eu sou um pouquinho mais novo, eu não participei daquela festa. Mas eu estava lá já, agitando a bandeirinha com as 2 bergamotinhas, com aquele ramo no meio ali, eu lembro disso. Muito bem, nós agradecemos então a presença do candidato Ricardo Agard Kremer e já convidamos os nossos espectadores para a primeira entrevista da série com os candidatos a vice, que será no dia 13, daqui a uma semana. Dia 13 é um dia... É um dia bom. Dia bom. Nesse dia nós receberemos então o candidato Ademir Facchini. Esta cobertura ela tem o patrocínio da Comalto e informamos também ao nosso público que logo depois nós vamos disponibilizar a entrevista no YouTube, no canal do Jornal IBA também. Obrigado, candidato, e bom dia a todos. Obrigado.